Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim falar para vocês sobre minimalismo, mas assim, o que é o minimalismo? É uma definição que você não acha ela muito pronta, muito acabada. Cada pessoa fala uma visão, ou ela fala depende, ou ela, para mim o minimalismo é isso, ou não, o minimalismo para outra pessoa pode ser outra coisa. E assim, eu quero compartilhar com vocês as conclusões que eu cheguei, tá? Que não necessariamente sejam as corretas, mas foram as conclusões que eu cheguei ouvindo várias pessoas. E com certeza eu vou ouvir mais pessoas, eu vou ler mais pessoas e talvez daqui 2, 3 meses eu vou ter mais novidade para falar. Talvez eu vá dizer para vocês, nossa, eu estava pensando isso, mas não é bem isso, é isso. Quer ver? Eu vou só falar para vocês. Quando a gente pensa em minimalismo, o que a gente pensa? A gente pensa que são pessoas que vivem com tudo que elas têm é muito pouco, o mínimo possível, e que elas também são aquelas pessoas que não compram, e não é. Então assim, eu acho mais fácil entender o minimalismo pelo que ele não é, do que pelo que ele é. Né? Então assim, uma pessoa minimalista não significa que ela não vai ter 30 copos, 30 taças na casa dela, ou que ela talvez não vai ter aí 12 bolsas. Não é isso o minimalismo, não é a quantidade de coisa que você tem. Uma pessoa minimalista não significa que é uma pessoa que só compra roupa uma vez por ano. O minimalismo não é a quantidade de coisa que você tem. Outra questão também, quando a gente pensa em minimalismo, igual tem muito tempo que eu tô assim, eu acho que eu vou começar a aplicar o minimalismo aqui em casa, mas eu tenho que desentulhar, aí eu fico com preguiça. Eu ficava com preguiça, igual eu falei pra vocês, eu preciso organizar esse closet. Então eu vou começar o minimalismo quando eu tiver tempo pra desocupar o closet. Não é bem por aí, não necessariamente. Pode ser por aí, mas não necessariamente. O minimalismo, ele entra na sua vida, realmente você pode estar aplicando antes de destralhar, antes de desapegar. Ele começa de uma forma reflexiva, de uma coisa, de uma forma assim, interior. É uma coisa de dentro para fora, não é de fora para dentro. Não é você sair desapegando de tudo da sua casa. É um mergulho interior. Então quando você começa a fazer um mergulho interior e questionar sobre as coisas que você tem, ou quando você começa assim, que foi o meu caso. Eu vou falar para vocês o que eu comecei a ver que eu precisava desapegar, que eu preciso do minimalismo na minha vida, eu preciso. Minimalismo é uma coisa também, gente, que você começa hoje e vai trabalhando aí anos e anos. Não é uma coisa assim, a partir de hoje eu sou minimalista. Eu entendi isso também, não é. A partir de hoje eu vou começar a aplicar o minimalismo. Então eu vou começar no meu esmalte, vou começar na minha roupa, vou começar nos meus livros, não importa. Existem alguns métodos de organização minimalista que eles têm toda uma regrinha, que eles falam, é melhor começar pela roupa, depois pelos livros, depois para isso, mas é um método. Você pode aplicar o seu método ou escolher outro método. Mas só voltando, a primeira coisa que a gente tem que entender eu preciso do minimalismo? Às vezes você não precisa. O que me deixou um pouco desconfortável são coisas assim. Eu sempre tenho a impressão que a minha casa tá bagunçada. Quando você trabalha o dia inteiro, você arruma a sua casa, se organiza, porque você tem a organização permanente e a organização do dia a dia. Do dia a dia normal. Mas sempre aquela assim, sabe aquela sensação de que a bagunça tá escondida, ou aquela sensação de que você abre e tá tudo organizado, mas você tem aquela sensação de que tá bagunçado. A isso a gente dá um nome, excesso. Então o minimalismo é você tirar os excessos. Eu entendi que é isso, é você tirar os excessos. Mas o excesso pra mim pode ser diferente pra você. Por exemplo, às vezes você tem, igual eu vi uma blogueira falando que ela tem 20 taças de vinho. E que criticaram ela. Como assim uma pessoa minimalista tem 20 taças? Você tinha que ter no máximo 4. Ela falou, gente, eu tenho 20 taças de vinho porque eu uso as 20. Porque eu recebo 20 pessoas aqui para uma conversa, para uma reunião, e eu preciso das 20 taças. Elas estão em uso contínuo. Então, por isso que eu falei que minimalismo não é a quantidade de coisas que você tem, mas é o excesso que você corta na sua vida. E não são só coisas ligadas ao consumo ou às coisas assim de casa, decoração, utensílios, roupa, bolsa, não é só isso. Você pode, por exemplo, aplicar o minimalismo, igual eu vi a Rosana falando, por exemplo, redes sociais. Você faz um limpa das suas redes sociais, porque você começa a ver que existem pessoas que publicam coisas que mais te deixa desconfortável do que
confortável. É uma pessoa que você só tem um elo com ela por causa dos posts. Para que você vai seguir essas pessoas? Então você pode começar a aplicar o minimalismo também nas suas redes sociais. Escolher aquilo que te faz bem, escolher aquilo que é útil para você. Por exemplo, no Instagram eu adoro ver IG de casinhas, né? Eu já não gosto muito de ver IG de educação alimentar, mas muito radical. Eu já não gosto, eu tava seguindo essas pessoas. Aí eu comecei, muito antes, eu comecei a pensar assim, você ficar seguindo uma pessoa só pra olhar pro post dela e dizer, não é isso que eu quero pra minha vida? Não. Vamos seguir pessoas que você olha e te inspira, não importa em que. Se ela te inspira com a reeducação alimentar dela, siga ela. Então o minimalismo, ele é, sabe, assim, é uma coisa muito ampla. Você pode aplicar ele nas suas bijuterias, nos seus esmaltes. Só que não é uma coisa assim, eu vou sair descartando tudo. Não. É importante você ter um diálogo com você mesmo. Te leva à reflexão, ele te leva ao consumo consciente, ele te leva a comprar melhor. Porque o que acontece? Eu quase não compro roupa, mas quando eu compro roupa e continuo sem roupa, minhas roupas logo estragam, então tem alguma coisa errada. Eu tô com um guarda-roupa cheio de roupa velha, cheio de blusa que eu não uso porque eu não tenho o sutiã adequado, ou porque tá com uma manchinha e eu quero tirar e não tiro. Então assim, eu tô cheia de roupa, mas poucas roupas pra usar, poucas roupas que eu falo, nossa, essa roupa tá legal. Vocês viram que eu, a semana passada, doei três caixas de coisas que eu não estava usando em casa. Mas eu estava fazendo meio aleatório. Eu fui dar uma organizada no closet e fui tirando. Então o que aconteceu quando você não faz um planejamento? Ainda tem coisa para tirar e ainda não tá arrumado. Porque eu falei, deixa eu tirar os excessos, depois eu arrumo. Não voltei para arrumar e nem desentulhei tudo. Então é importante você ter uma organização quando você vai desentulhar. E aí eu aprendi isso essa semana, depois que eu desentulhei um pouco, mas foi bom, porque deu uma aliviada. Foi bom, foi ótimo, mas não é o certinho, assim, o mais... Não é que é certo, não existe certo nem errado, mas talvez não seja tão proveitoso. Eu pus escada, eu subi e vou ter que pôr escada, subir de novo, porque eu não terminei o distraio. Então é importante a gente assim, vou dar um exemplo pra vocês. Foram as dicas que eu gostei, mas existem várias. Eu vou fazer um descarte no meu closet. É importante eu entender, eu preciso fazer? Será que tem excesso lá? Porque de repente não tem, então não tem por que destralhar. Só que a gente sempre tem. Então é aí que vai a reflexão. Então eu comecei a refletir sobre essas questões. E isso que é bom do minimalismo. Por exemplo, eu estou com 4 blusas guardadas, camisetas que eu adoro, eu acho elas lindas. São aquelas camisetas que não esgaçam. 4, mas eu só posso usar nos dias que estão bem fresquinho, porque elas são quentes. Uma delas, eu estou com ela há uns 5 anos, que eu não tinha nem a Alice quando eu comprei. É uma blusa boa, mas é extremamente quente, é uma polo, eu fico super bonitinha com ela. Mas tipo assim, gente, eu uso muito pouco. Eu já até falei dessa blusa aqui uma vez que eu fui fazer desapego, há um tempo atrás, e falei, não, a blusa fica. Não usei, tem uns 4 meses, 3 meses que eu falei isso no vídeo, e não usei a blusa porque não... O dia que fez um friozinho eu usei outra coisa, e não fez frio pra usar essa blusa. Então tudo bem que, mas uma blusa assim, que é bonitinha, que o dia que tiver mais frio eu posso usar, mas precisa de 4? Essa é a reflexão que a gente faz. Quantas blusas nesse estilo que eu preciso? Gente, se eu achar que eu preciso só de 2, eu fico com 2. Se eu achar que eu preciso só de 1, eu vou escolher qual que eu acho que é a melhor das 4 e fico com 1. Quanto mais eu conseguir reduzir, melhor. Então são essas reflexões que o minimalismo faz com você. Não é tanto faz você ter 4, ficar com as 4, ou ter 1, mas é você refletir, é você conversar com aquela peça, é você entender se aquela peça realmente é relevante na sua vida e se você realmente vai usar. Entendeu? Então, quando você faz isso, você corta os excessos. E é exatamente o excesso que nos deixa com a impressão de que a nossa vida está bagunçada, de que a nossa casa está bagunçada, de que... Porque o que acontece? Tudo aquilo que está sobrando, ele tira de você, ele exige de você uma energia. É uma energia para arrumar, é uma energia quando você olha, é uma gaveta que está cheia sem precisar estar cheia. É o fato de que você tá com uma roupa, 3 blusas a mais que você não tá usando, ou 2, e que tem alguém precisando. Então tudo isso o universo cobra da gente. Agora, se tá usando, não tem porquê, tanto faz ter 1000 ou 100,
né? Se tá usando no dia a dia, se tá sempre nesse rodízio assim, corpo, máquina de lavar, varal, guarda-roupa, corpo, máquina de lavar, varal, ótimo, tá rodando. Se tá rodando, significa que você está gastando energia com aquela roupa, mas você está gastando energia com uma roupa que está sendo usada, que está sendo útil. O que não é útil na nossa vida, ele se torna um trave, ele se torna algo negativo. E é por isso que a gente tem essa sensação de que a casa está bagunçada, porque não é bom, é o universo te chamando para fazer aquele objeto, aquela roupa, aquela coisa girar. Se for para o lixo, vai ser reciclado. Se for para doação, alguém vai usar. Se você vendeu, às vezes você vendeu 5 blusas e comprou uma, então são 5 pessoas que vão ser beneficiadas, porque você vai vender bem mais barato. Então são 5 pessoas que vão poder comprar aquela roupa boa sua por um preço mais acessível, e você pode trazer, ao invés de 5 que você não usa, você traz uma que você não usa, não é verdade? Então o minimalismo, ele te permite essas reflexões na hora de organizar, na hora de destralhar, na hora de limpar, na hora de comprar, na hora de selecionar, na hora de fazer listas de prioridade. Ele te permite tudo isso. Não é a quantidade de coisa que você tem, não é a quantidade de vezes que você compra, não é isso. É como você destralha, é como você compra, é como você organiza, é como você limpa a sua casa. É tudo isso. Bom, o foco principal desse vídeo, porque acaba que a gente empolga e fala outras coisas, é antes de destralhar, antes de desapegar, você definir no seu guarda-roupa quantas roupas você precisa, quantas bolsas você precisa, quantos sapatos você precisa, né? Anota tudo e tira o que é excesso e substitui o que você puder substituir. Se você não puder comprar novo, usa aquele, mas já tem a lista do que você vai comprar para você descartar depois. Comprou 2 sapatos, joga 2, porque você só vai comprar se você precisar. Tá? Meu sapatinho, igual, tem uma sapatilha preta que eu amo, amo, amo. Ela tá velha, 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 mas só dá uma limpadinha nela, ela fica pretinha. É uma sapatilha que eu vou no shopping, que eu vou ali embaixo, que às vezes eu calço porque tá aqui no jeito pra ir lá fora. E é uma sapatilha que outro dia, dependendo, como eu pus calça jeans e pus uma blusa bonitinha, eu fui até no aniversário com ela. Ela é muito confortável, ela é baixinha, mas tá precisando de outra. Então o que eu vou fazer? Eu não vou descartar ela, porque embora ela esteja bem velhinha, dá pra usar. Mas eu vou comprar outra no mesmo estilo, só muda a cor, né? Talvez eu, sei lá, eu uso um pouco mais, porque a outra é preta, básica. Então eu já sei que é aquele estilo de sapato que eu uso, que eu gosto, que é confortável pra mim, daquela marca. Não adianta eu procurar outro. Eu tenho sandalinhas de salto que eu não uso. Não adianta, fica aí para de vez em quando. Aí o dia que eu uso de vez em quando, o trem tá me incomodando. Então, não adianta, não adianta. Então eu vou comprar uma bem similar, para que quando eu saio com o sapato mais novinho, porque eu tô saindo com uma coisa que tá velha, né? Então são essas conversas que você tem com o objeto que você usa ou que você vai descartar, que você tem que ter no minimalismo, que é importante você ter. E quando você tem esse diálogo, quando você tem essa reflexão, você vai comprar consciente. Você vai comprar realmente o que você precisa. Então não é não comprar, mas comprar o que você precisa, o que te faz feliz e aquilo que você realmente vai usar. Não adianta eu comprar coisa de salto, porque eu não uso salto. Uma dessas reflexões que a gente faz, sabe? Quantos calçados eu preciso, quantas bolsas eu preciso, quantos esmaltes eu preciso, e aí você tira os excessos e faz a sua lista daquilo que você quer comprar e se limita àquilo, e aquilo que você realmente usa, que você realmente precisa. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. Um beijo e até o próximo.